Estamos de volta. Seja muito bem-vinda a mais um programa Conversa de Mulheres. É sempre um prazer estar aqui consigo de segunda a sexta-feira e sempre a trazer até si muita informação. E hoje vamos ter, quase que poderia dizer, duas convidadas, não é? Temos uma rubrica e uma convidada. Sim. Vamos falar sobre dois assuntos. Sim. E vamos ter um programa. É, sim, uau. Então hoje temos para si muitas coisas para lhe transmitir e até gostava de dizer esta frase: hoje vamos ajudar muita gente a não cometer erros fáceis, que são fáceis de evitar, mas às vezes difíceis de remediar. E tu estás a ler isso? Estou a ler Já aqui. vi. Sim, está cá escrito, claro, está tudo cá Só para te escrito. estabilizar. É, exato. Então, hoje vamos falar sobre divórcio, questões legais. Fica já aqui a dica. Mas antes, vamos também falar um bocadinho de autoestima, que é para ajudar aqui a equilibrar o programa. Para não ficar aqui ninguém deprimido, que não é a sua Tem objetivo. a ver. Tem tudo a ver. Foi bem pensado. Foi bem pensado. Foi bem pensado. Mas redes sociais, Cláudia. Nós temos muita informação espalhada pelas redes sociais. Facebook Conversa de Mulheres e o Instagram Conversa.mulheres. Muita informação relacionada com o programa, mas também sobre as nossas convidadas, como as páginas das nossas convidadas, as páginas das redes sociais e também informação sobre aquilo que elas vêm falar ao programa. Portanto, se ainda não segue as nossas redes sociais, tem de o fazer para estar sempre a saber o que se passa aqui no programa e também para dar a conhecer àqueles que o seguem. Exatamente, porque é o caso de hoje. Vamos falar de um assunto que pode interessar a muita gente, não é? Pode precisar de saber mais alguma informação e então isso já partilhar a pessoa já de antemão pode assistir ao programa, colocar a gravar na sua box, fazer como entender. Se não, vai ter que esperar 15 dias para estar disponível no YouTube. No YouTube Curiagos TV. Só depois de 15 dias. Eu pensei que ias dizer mais qualquer coisa. É só após 15 dias do programa passar na Curiagos TV é que encontra disponível na plataforma do YouTube Curiagos TV para partilhar, para rever, ou então programas que não tenha tido a oportunidade de assistir, é também no YouTube. Mas se preferir sair ao YouTube é só definir na sua box para gravar todos os programas. E depois Mas pronto, através do YouTube pode partilhar. Exato, e depois vai vendo, assim, agora nestes dias, ainda há pessoas que estão de férias hoje, pois Olha, é. eu não. Pronto, uma boa vida. Hoje não. Agora, neste momento, não estás de férias. Não estou de férias. Exatamente. Então, pode ir vendo aqui alguns programas assim seguidos e conhecer melhor as nossas convidadas e histórias inspiradoras. E hoje também eu acho que vem aí uma boa história para ouvir, mas não sei, palpita. Não sei. Não sei. Aguarde. Fica até ao fim. Exatamente. E hoje vamos ter uma rubrica. O Saber Não Ocupa Lugar. Vamos receber a doutora Célia Francisco. Exatamente, que nos vem falar então de autoestima. Fique atento porque este é um assunto que é mesmo muito importante. Até já. Olá, chamo-me Célia Francisco e sou psicóloga clínica. E hoje venho-nos falar sobre autoestima. Certamente é um tema que terá alguma curiosidade e também terá algumas dúvidas. Espero tirar-lhe algumas dúvidas sobre esta realidade, que é a forma como nós nos vemos a nós mesmos. A palavra em si significa valorizar a nós mesmos. E se nós analisarmos, a autoestima tem base em duas áreas da nossa vida: a competência pessoal e o valor pessoal. Então, o que é isto da competência e do valor? A competência tem a ver com o nosso desempenho, que começa na escola primária com a professora primária e com o nosso relacionamento com os nossos coleguinhas de escola. Vamos evoluindo e, naturalmente, depois tem a ver com os estudos e depois com o trabalho. Porque nessa área nós temos logo a certeza se somos bons ou menos bons a fazer aquelas tarefas. E também podemos receber elogios das outras pessoas que vão reforçar positivamente a nossa autoestima. Por outro lado, temos a área ou a base do valor pessoal. E aí são as nossas características pessoais, as nossas qualidades. Porque muitos de nós, se tivermos baixa autoestima, vamos nos focar nos nossos defeitos e desvalorizamos por completo as nossas qualidades. É como se tivéssemos uma visão de túnel em que esquecêssemos que somos um complemento de coisas boas, de coisas não tão boas, e é que é dessa junção dessas características que nós conseguimos nos adaptar às situações de vida.
Em termos de autoestima, podemos também considerar que há autoestima geral, com essas qualidades, essas características positivas que nós vemos em nós, e também vou aqui salientar a área física, o nosso corpo. E porquê? Porque se vocês repararem, hoje em dia com as redes sociais, cada vez mais através de vídeos ou fotos, ao trabalhar e a dar importância ao aspecto físico, e também tem a ver com a forma como nós temos uma alimentação mais saudável, e aqui vem um bocadinho as dificuldades, os distúrbios alimentares. Por isso, eu gosto sempre de salientar um bocadinho aqui na autoestima a parte do corpo, porque podemos até considerar que gostar de características nossas, mas ter uma distorção da imagem corporal que nos vai baixar aqui a autoestima. Então, já falamos aqui da autoestima, como é que ela se forma, qual é a origem? Claramente temos que ir aqui à infância da criança, posso lhe dizer, desde a barriga da mãe. E tem a ver com o estilo de vinculação que se estabelece entre a mãe ou a pessoa mais significativa para essa criança, porque às vezes as pessoas são criadas com outros elementos da família mais representativos. É nesta vinculação, neste tipo de relação que se estabelece entre a mãe e a criança, que é a base para termos uma autoestima mais elevada ou não tão elevada. Se for uma vinculação mais evitante, mais ansiosa, em que a criança não sentiu que a mãe alimentasse as duas grandes necessidades, de amor e de proteção, essa pessoa poderá ter uma autoestima mais baixa desde pequeno. Depois também tem aqui influência o ambiente onde é criado. Vou novamente destacar a escola, o papel da professora primária, o bullying dos colegas, muitas vezes tem um papel negativo, porque fazem com que a criança duvide das suas características pessoais e qualidades. E às vezes a criança cala-se com estas situações negativas da escola, o que faz que os pais, embora possam ser atentos e positivos, não se dar conta que a sua criança está a sofrer e que está a construir uma baixa autoestima. Ainda também poderei destacar aqui um ambiente familiar de crítica excessiva. Aí a criança, como vive num ambiente muito crítico e com altas expectativas, o que é que vai acontecer? A criança considera que não é boa o suficiente. E então a visualização que tem de si e das situações de vida é sempre esta avaliação negativa dela, como não tendo competências para conseguir lidar com os obstáculos e as dificuldades futuras. E aqui, pois em terapia, é que temos que trabalhar bastante estas críticas, este ambiente crítico de julgamento constante, em que a pessoa consegue flexibilizar um pouco mais a sua visão da vida e de si mesmo. Então, aqui na autoestima é importante falar um bocadinho entre a ligação entre pensamentos, emoções e comportamentos. Vou-lhe dar um exemplo para perceber e ser mais claro para si. Se eu tiver o pensamento, não vou conseguir fazer o exame, vou ter uma emoção, por exemplo, de ansiedade. O meu comportamento poderá ser ou fugir ao exame, nem sequer ir ao exame, ou então ir, mas com uma perspectiva já de derrota, que vai ser difícil, não tenho capacidades para lidar. Como vê, na autoestima, há esta ligação direta entre estes três elementos. E aqui, falando do pensamento, é importante referir os chamados erros cognitivos ou distorções cognitivas. O que é que isto é? É a visualização que nós temos da realidade, mas que eu posso ter uma visão de uma realidade de um prisma e um amigo meu pode ter da mesma realidade outra leitura completamente diferente. Estes erros cognitivos são formas enviesadas de interpretar a realidade, em que, posso lhe dar um exemplo para ser mais fácil também, por exemplo, o erro de tudo ou nada, ou sou muito bom ou não sou nada bom, em que a pessoa tem uma visão dicotómica de si e da realidade e automaticamente vai ou pode criar aqui uma crença: não sou bom, ou estou sempre a falhar, ou ninguém me compreende. E, portanto, quero lhe dar aqui um pouco de esperança também nesta visão. Estes erros, estas distorções, são passíveis de serem trabalhadas em terapia. Também queria aqui salientar um pouco o papel das relações tóxicas. Já falei da mãe, já falei do ambiente escolar, em que muitas vezes a baixa autoestima leva-nos para relações tóxicas,
Pode ser de companheiro, companheira, pode ser de amigos também, porque tendemos a esquecer que também há amigos que podem não ser positivos para nós. Estas relações tóxicas, o que é que elas vão fazer? Vão-nos tirar, lembram-se de eu falar no início da competência e valor pessoal? Pois é, vão-nos tirar o nosso valor pessoal. Estas relações tóxicas vão-nos fazer pensar que nós não temos qualquer qualidade, qualquer valor enquanto pessoa. Porquê? Porque estão sempre focados, estes companheiros, estes amigos, estão sempre focados nas partes mais negativas que nós temos. E não conseguimos, através da tal forma enviesada de ver a realidade, ver outra visão dessa relação e de nós mesmos. E continuamos cada vez mais a acreditar que merecemos estar nessa relação tóxica, que essa pessoa é boa para nós, porque nos avisa daquilo que nós somos na realidade. E há pessoas que conseguem sair destas relações e há pessoas que se mantêm nestas relações porque mantêm um padrão relacional igual ao longo da vida. Então, o que é necessário aqui? Ter autocompaixão por nós. Autocompaixão, muitas vezes as pessoas pensam que é autobondade, mas não é tanto isso. É saber aprender a lidar com o sofrimento de nós e dos outros. Esta dor da baixa autoestima dá-nos sofrimento. Claro que sim. Nós não gostarmos de nós é uma forma de estar na vida muito dolorosa, com muitas feridas abertas. Mas se nós não aceitarmos este sofrimento que este passado, com esta infância nos trouxe, automaticamente não conseguimos trabalhar a autoestima, porque não temos autocompaixão com este nosso sofrimento. É a partir do momento em que nós conseguimos aceitar este sofrimento como se fosse uma situação e que novas situações positivas irão haver na nossa vida, não conseguimos, ficamos agarrados àquele momento mais negativo. Então, teremos que ter autocompaixão, lidar com o nosso sofrimento e aí aprender que os obstáculos também nos fazem crescer enquanto pessoas. Quero-lhe deixar aqui uma estratégia em que, aliás duas, poderá fazer o registro das suas emoções e dos seus pensamentos diários, chamado journaling, e assim dar-se conta do seu padrão de pensamentos. Se você perceber que tem pensamentos negativos automáticos, diários, então comece por ou transformar um pouco esse pensamento ou aceitar o pensamento e começar a reduzir um pouco a intensidade das emoções negativas. Por outro lado, também poderá fazer a lista Eu Sou. Então, o que é que isto é? É uma estratégia muito interessante. É nomear as suas características positivas, as suas qualidades. Porquê? Porque eu muitas vezes faço esta estratégia em consulta, a primeira coisa que as pessoas põem são características negativas. E esquecem-se das positivas e das coisas boas. Vamos praticar aí em casa? Muito boa sorte! Eu sou coisas boas. Eu sou coisas boas. Exatamente. Mandamos um grande beijinho aqui para a doutora Célia. Muito obrigada por mais uma rubrica aqui para nos ajudar e, neste caso, para construir um bocadinho a nossa autoestima, não é? Exatamente. E eu espero que também lá em casa tenham gostado desta rubrica e toda esta informação. E não se esqueça que quando temos aqui as nossas convidadas e, em especial, aqui as nossas rubricas são para colocar em prática. Seja os exercícios, seja as receitas, sejam estas estratégias para conseguir também melhorar aqui a sua autoestima, a sua imagem pessoal. A gestão de tempo. Exatamente, lembro que falámos também já sobre a sua roupa, sobre o armário cápsula, já falámos sobre crises de ansiedade, portanto já falámos aqui uma série de coisas, então aproveite estas rubricas para colocar em prática, porque senão, pronto, para nós vamos continuar a fazer televisão à mesma, mas é para isso, é para poder colocar em prática que nós as fazemos. Boa? Boa. Boa, é isso mesmo. E nós vamos ter um separador, não é? E conhecer a nossa convidada. A convidada de hoje. Fique connosco. Até já. E temos connosco a Tatiana Kitkova. Kitkova. Oh, Kitkova. até estou orgulhosa. Eu acho que é só dizer mais rápido. Kitkova. É isso mesmo. Kitkova. Kitkova. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite.
A Tatiana hoje vem-nos falar de um assunto aqui muito sensível. Sim, Questões legais acerca do divórcio, não é? sim, vamos falar do divórcio. Vamos tentar esclarecer um pouco mais sobre aquilo que vamos ter que enfrentar perante um divórcio. Pronto, e vamos explicar as várias formas de divórcio. Exatamente. As questões legais, não é? Exatamente. Tatiana, conte-nos de onde é que é, porque já percebemos pelo sotaque que Portugal, bem, já está cá há algum tempo, mas é de onde? Sim, eu sou da Eslováquia. Eu ainda nasci na Checoslováquia, ou Que seja, eu achei essa história deliciosa. Eu ainda nasci na Checoslováquia. ou seja, num país que já não existe. Agora temos República Checa e República Eslovaca. Como é que é isso legalmente? Nascer num país que já não existe? Legalmente foi uma separação mais Foi um divórcio de tudo, Foi não é? Exatamente. Foi um divórcio mas de por veludo. mútuo consentimento. Por muito consentimento. Mas é chamado um divórcio de veludo. Eu achei piada, vimos Sim. trazer uma convidada, falar de divórcio, que é advogado, não é? Já nos vai contar o seu percurso, mas que depois aqui a história da Checoslováquia, da República Checa e da Eslováquia, foi conhecido como divórcio de veludo. Achei isto Sim, é O verdade. máximo, o máximo, exatamente. É verdade. Foi uma separação muito tranquila, por mútuo consentimento, ou seja, não havia discordância de nenhuma das Sim. partes. Fosse sempre assim agora, não era? Sim. Cada um decidia seguir o seu caminho e Era estava bom. tudo bem. Então, e como é que foi a sua infância? A minha infância, eu sou da Eslováquia, de centro da Eslováquia, ou seja, de meio das montanhas. Do meio das montanhas. Muita natureza. É uma Heidi, quase. Sim, eu tive uma infância muito feliz, juntamente com a minha irmã e com os meus pais. Eu sempre era uma criança que estudava imenso. O meu pai costumava dizer-me: vai fora, vai ter com os amigos, deixa estar os livros, vai te divertir. Mas eu achava muita piada ler e estudar, portanto, a minha infância foi à volta dos livros. Qual era a disciplina que a maravilhava? A disciplina foi a filosofia, a história. Eu gostava muito dessas disciplinas. Infelizmente não gostei de biologia porque podia ser médica, não é? Um sonho de Sim. qualquer pai. Se era muito boa aluna. Sim, era sempre boa aluna. Sempre muito Era boa uma nerd. aluna. Mas eu tenho esta Também. ideia dos amigos e colegas que temos da Eslováquia, que são estas pessoas muito certas, muito seguras de si e muito inteligentes. Obrigada. Não, mas é verdade, é verdade. Que não sei explicar, é quase aqui uma... nós dizemos a pontualidade britânica, mas não tem nada a ver, os ingleses que eu conheço. É mesmo, os eslovacos são assim muito... Sim, Eu acho que é o ar das posso montanhas. confirmar que se calhar por a vida ser um pouco mais... com menos qualidade, não é? Nós não temos mar, não temos praia, portanto temos que nos dedicar a nós próprios, não temos muita distração, então temos que estudar e dedicar-nos ao Acho nosso que é isso. desenvolvimento É uma boa próprio. ideia. É uma Talvez. boa ideia. Só montanhas. Eu adoro Conte-nos lá, montanha. que comidas é que são lá típicas da Eslováquia? Eu sei que isto não está aqui no guião, mas acho que vou perguntar se... Sim, as comidas típicas eslovacas é a comida de origem animal, ou seja, tudo o que é queijo, tudo o que é carne, tudo o que... Portanto, nós não somos muito virados a veganismo. Sim. É mais Carne, Nada proteína, contra. muita Sim, proteína. muita proteína. Aliás, sim. Tem alguma comida preferida? Que deve ter um nome esquisitíssimo, mas que pode dizer. Sim, brinzové halušky, que é uma coisa eslovaca, a comida típica eslovaca, que é feita com base de um queijo não Não pasteurizado. pasteurizado, sim. Portanto, É um queijo. É queijo com uma espécie de farinha, pronto, é algo muito típico. Esses seus olhos brilharam, gosta disso. Já não come há muito Fome, tempo. Está com fome. Já não come Agora há muito sim. tempo. Agora sim. Já não come há muito tempo, isso Há se calhar. imenso tempo. Vai. E comer bem feito é diferente, não? Porque Mas tem sabe que... fazer ou não? Eu não. Ah, pois. Assim É uma chatice, complicado. parece Para as comer filhotes tem da minha de avó. lá ir. Não, é a minha mãe que vai para cá, que faz Ah, muito bem. boa. Ah, bem, vem cá. É E mais consegue fácil. encontrar cá as coisas? Não, ela tem que trazer tudo. Tem que trazer tudo, pois. E é fácil no aeroporto isso? Sim, eu penso que sim. Ela tem que pôr na mala de porão. de porão para conseguir transportar.
E então como é que surgiu aqui? Sempre sonhou ser advogada? Já sabia o que queria? Uma menina que era tão estudiosa? Não queria ser médica, não é? Não. Eu queria ser muita coisa. Ok. Eu queria ser muita coisa, mas infelizmente biologia não era o meu forte. Portanto, por consequência, acabei por Não poder estudar essa área? Não? sim, e por entrar na faculdade de Direito. Só que depois, na faculdade, comecei a perceber que o conhecimento legal dá-me muito poder, dá-me algo que antes não tinha. Por exemplo, havia uma situação, eu estudei em Bratislava, que é a capital. Bratislava, sim. Havia uma situação, uma tia minha queria vender apartamento, fez um contrato com uma agência imobiliária grande Sim. e depois desistiu do negócio e a agência foi atrás dela a cobrar a comissão. E ela foi ter comigo a ver se lhe consigo, ainda estudante, a ajudar um pouco. Pronto, e eu encarei aquilo como uma grande missão, vou ajudar a minha tia. E efetivamente estudei tudo o que podia ser feito para ela se desvincular daquela obrigação de pagar comissão. E fomos à reunião com a tal agência e saímos da reunião e saímos bem, ou seja, eles reconheceram a não obrigação dela de pagar a comissão. Sabe que isso é uma história tão bonita e que eu percebo assim, fê-la sentir com mais 5 centímetros. Exatamente. Mas a mim chateia-me, vou-lhe explicar o quê? Que as grandes empresas que sabem, que provavelmente os advogados deles sabem, que não precisam de fazer, vão atrás das pessoas. Sim. Isso chateia-me tanto, este tipo de injustiça e de maldade, porque é uma maldade. É uma maldade que não haja uma obrigação, é uma maldade que haja uma cláusula que permita a pessoa, mas que eles não dizem. E só se a pessoa disser assim, não, mas eu posso rescindir, não, mas eu tenho direito a não fazer, não, mas eu tenho... pois é. Sim, foi mais ou menos isso que aconteceu, mas nós quando saímos da reunião, eu efetivamente senti-me Sentiu-se ali. muito poderosa. Agora, pensando nisso, eu também não me importava de ser advogada. Só para chatear estes tubarões grandes que oprimem as pessoas que não sabem. Mas pronto, não estudei Mas não para és. isso. Não. Então, como é que foi aqui o seu percurso? Portanto, no meio de estar a estudar, já teve quase aqui um estágio intensivo de enfrentar um adversário. Sim, eu entrei numa universidade mais antiga, pública, aliás, onde é que os meus dois pais também se formaram, mas não na Faculdade de Direito. O meu pai formou-se na Faculdade de Ciências, tanto com a minha mãe. Sim. E depois, no último ano, resolvi ir estudar para estrangeiro. Portanto, o último ano de Direito fiz na Universidade René Descartes, em Paris. Quando voltei para a Eslováquia, comecei a trabalhar no governo eslovaco, num departamento que se dedicava à implementação dos projetos financiados pela União Europeia. Pronto, e aí fiquei até a minha saída. E gostou de fazer isso? Gostei porque os projetos que na altura eram apresentados eram projetos dedicados a ajudar as pessoas, a melhorar a qualidade vida. de vida das Sim. pessoas. Portanto, foi um trabalho muito bonito e gratificante. Então, o que é que a fez largar esse trabalho bonito e gratificante e as montanhas e o brecho não sei o quê, não sei o quê, com queijo não pasteurizado? Pronto, eu decidi... Acho que a culpa está ali, não é? Sim, eu decidi estabelecer-me cá em Portugal por causa da minha família. Sim. Ou seja, foram as razões pessoais que me levaram a mudar de país. O coração trouxe a Portugal. Sim. Afinal, Portugal tem mar, tem praia e tem distrações. Exato. Tem distrações. Então, e como é que foi esta adaptação? São culturas diferentes. Muito diferentes. Sim. Muito diferentes. Começando pela língua, não é? Sim, eu quando cheguei a Portugal não falava português, portanto foi um choque cultural também. Depois de ter o meu filho, comecei a perceber que ser mãe não é suficiente, ou seja, é algo muito bonito, mas também temos que ter uma profissão e ter a vida própria. E
comecei a ver o que é que podia fazer. Pronto, comecei a reconhecer o meu diploma e inscrevi-me na Ordem dos Advogados. Porque teve que fazer alguma coisa para que era advogada lá para ser advogada cá? Eu não era advogada na Eslováquia, ok, ou seja, ok. eu trabalhei no governo, portanto... Sim, mas não chegou a exercer, ok, Sim, já não estou a perceber, precisava sim. ser advogada, era jurista, consultora. Jurista, exato. Aqui em Portugal, inscrevi-me na Ordem dos Advogados. Na altura ainda havia, não sei se agora também, duas fases de estágio, ou seja, havia um exame de acesso ao estágio, depois entre primeira e segunda fase do estágio havia outro exame e no final havia mais um exame. Portanto, quando... E fui fazendo isso tudo noutra língua, não é? Que Sim. só aí já é outras leis, provavelmente, não é? Diferentes. Sim, aqui no continente europeu, Sim. ah, Mesmo o assim, depois ainda se direito, vai dar. sim, o direito tem a base romana, ou seja, todos os países do continente, da Europa continental, têm por base o direito romano. Portanto, Olha, não fazia ideia disso. no que respeita à substância, não é? O direito Sim, material. claro, depois cada um deve ter Sim, as suas depois coisas. cada país tem as suas normas processuais, que foi o que é que mais tinha que estudar. Mas também gosta de estudar. Gosto. Exato, é uma maravilha. E diga-nos uma coisa, e depois conseguiu entrar, pronto, na Ordem dos Advogados, Sim, não é? sim. Hoje é advogada oficialmente cá em Sim, Portugal, não é? já há 10 anos. Quase. Já há 10 anos. Mas depois decidiu também abrir aqui um projeto seu. E está sempre aqui novos desafios. E sempre motivados pelas escolhas pessoais, ou seja, eu quando me tornei advogada, trabalhei num escritório aqui em Lisboa e estava a correr tudo muito bem, só que eu decidi também sair por causa do meu filho. Porque os filhos fazem estas coisas às mães. O meu filho entrou no ensino, ou seja, no primeiro ano da escolaridade, e eu não conseguia acompanhá-lo tal como queria, ou seja, dar-lhe aquilo que os meus pais também na altura me deram. E decidi ficar mais próxima e abrir o meu escritório no local onde é que residimos. Quer-nos contar onde é que é o seu escritório ou não? É assim, o nosso escritório está ao pé da linda praia de Baleal. Fui ao pé da praia, oh meu Deus! Sentia falta. Mas nós trabalhamos também com vários projetos online. Portanto... E é sobre esse projeto que hoje vamos falar, não é? Que é um projeto que se chama Tratar de Divórcio, não é? Tratar de divórcio, sim. Que é um projeto online, portanto, que as pessoas podem online ter aqui algumas informações. Sim, o projeto Tratar de Divórcio é um projeto online que reúne bastante informação que a pessoa pode, se estiver perante um divórcio, pode consultar, e nós temos também um formulário online através do qual, quando chega preenchido, né, nós já temos um diagnóstico do caso mais ou menos feito, ou seja, já conseguimos avaliar as necessidades da pessoa. Não é? Porque há bocado dizia esta frase, que na realidade é uma frase sua, das suas redes sociais: tencionamos com as nossas dicas fazer com que as pessoas não cometam os erros fáceis de evitar, mas difíceis de remediar. Que erros são estes? O divórcio. O divórcio é um erro. Bem, em alguns casos não é. Pronto, não vamos falar sobre Ou então o casamento foi um erro. Pronto, começa logo pelo casamento. Pronto, nós não vamos aqui questionar isto, vamos aqui entrar na situação de se a pessoa já decidiu que se quer divorciar, Sim. o que é preciso fazer ou que coisas é que tem que ter em atenção? Quando algo parece fácil, do ponto de vista de um laico, não é? De uma pessoa que não é advogado, logo é algo que pode gerir erros, ou seja, imaginemos uma situação, eu e o meu marido estamos de acordo, vamos divorciar, estamos de acordo com todos os nossos bens, o meu marido vai-me dizer, ok, então fica com a casa, assume tu o empréstimo, eu saio e faço minha vida. Parece tudo muito bonito. Parece tudo muito bonito. Correu tudo muito bem, sem dramas.
Só que passando algum tempo, o marido pode querer, o ex-marido pode querer reconstruir a sua vida, obter mais um financiamento para a sua nova casa, e o que é que pode acontecer? Não vai conseguir, Porque está agregada àquela porque casa. ainda é devedor. Ou seja, trataram tudo muito bem, só que com erros. E esse erro é muito difícil de remediar. Ou seja, se nós não consultarmos o banco antes de fazer partilha, é muito difícil depois remediar, ou seja, tirar a pessoa de crédito. Temos aqui... Sabia que se o banco não concordar com a sua Eu não consigo ler. desvinculação de crédito de habitação, no caso de divórcio, continuará devedor. Ou seja, a pessoa continua lá como devedor. anexado àquele mesmo depois crédito. da partilha dos bens comuns do casal. Ou seja, nós podemos ter casos quando o cliente diz assim, mas nós fizemos partilhas, foi até o juiz que decretou assim. Tudo bem. E o banco foi chamado, o banco teve a possibilidade de se pronunciar, de concordar, porque caso... Portanto, ali até dizia peça autorização prévia. Nunca Ninguém imaginou, e venham dizer o que disserem, eu até considero mais ou menos, sei sobre algumas coisas de leis e de bancos e tudo, nunca ouvi ninguém me dizer isto, que antes de se divorciar peça autorização ao banco. Exato. Porque Então, quando começar com ideias de divórcio, começa a se informar. Isto é para quem tem casa própria, não é? Sim, com empréstimo. Sim. Até porque diz-se que fazer um empréstimo é também um casamento. É verdade, é um amor para a vida toda. Então, e aqui temos, sabia que o seu banco não pode agravar os encargos... Este eu leio bem. É as letras, não é? Com o crédito de habitação no caso de divórcio, sendo cumpridos os requisitos legais para o efeito. O que é isto, os requisitos legais? Ok, isso pode ser agregado àquilo que falamos, ou seja, eu até vou pedir a autorização ao banco, o banco diz tudo bem, então fica só uma pessoa devedora, e depois, passando o tempo, a pessoa recebe uma nova proposta do banco com as novas condições. Porque agora é só uma. Porque o marido ganhava mais. A taxa de esforço é maior, está a ver que eu sei, a taxa de esforço é maior, o risco de incumprimento do crédito é maior, então, eles têm todas as razões. Vão subindo, vão agravando as condições, vão pedir fiador, vão subir as taxas. Isso também é algo que não pode ser feito à partida, sendo cumpridos os requisitos legais. Por isso é que eu lhe estou a perguntar quais é que são estes requisitos. Depende de situação? Sim, depende de cada caso, tem a ver com o endividamento da pessoa, mas tem que ser avaliado, mas a regra geral é essa, ou seja, é bom saber que o banco não pode unilateralmente dizer-me que a partir de agora vai ser assim. Eu gosto de cita. Fica já aqui escrito. Porque a Tatiana parece estar a dizer o que eu acho que é. Os bancos dizem unilateralmente. Como é que é? Isto é quase um abuso de confiança e de poder. É unilateral. Eles decidem e já está, não é? Sim, mas nem sempre é assim. E nós temos que aconselhar os nossos clientes e salvaguardar os interesses legítimos dos nossos clientes. E, portanto, agora aqui, antes de continuarmos, talvez por isto é importante, mesmo que haja todo um comum acordo, a pessoa, se for tratada de um divórcio, ter aqui algum tipo de acompanhamento, não é? Sim. Porque não é só o litígio, ou seja, a discordância entre o marido e a mulher. Há muito mais pessoas e direitos e obrigações envolvidas no divórcio. E quem diz da casa que compraram, pode ser um carro, pode ser qualquer empréstimo. Aliás, pode ser uma das outras dicas. Sim. Por exemplo, no que respeita às sociedades, porque nós temos clientes e temos muitos casais que o marido tem a sua própria sociedade, a mulher tem a sua. Portanto, eles acham a partida que cada um fica com a sua e está tudo bem. Só que também, neste caso, é importante sublinhar que as cotas ou participações no capital social também são considerados bem comum do casal e também tem que se dividir. Ah, é? Sim.
Portanto, isso também parece ser pacífico. Se vamos tratar de divórcio, ok, tu E se calhar é pacífico, eles chegaram a um acordo, mas tem que ficar definido tem que ficar definido e registado no registro comercial de cada empresa que agora aquela pessoa já não faz parte. Sim. Pois eu não fazia ideia, não é? E depois isso pode dar problemas no futuro, não é? Porque a sociedade pode crescer, pode adquirir bens imóveis, pronto, e depois outra vez é difícil de tirar o seu Aquela ex-marido. pessoa que já não tem nada a ver Depois com também aquilo. tem implicações fiscais e pronto. Pronto, e a pessoa pode não estar interessada em estar ligada àquilo, não é? Sim. Portanto, isso é sempre essencial ter um acompanhamento. E uma pergunta, e as coisas que foram adquiridas antes do casamento? Não entrou nada disso, não é? Depende do regime de casamento. Depende do regime do casamento. Aqui em Portugal temos 3 tipos de regime do casamento. Temos uma comunhão geral, ou seja, tudo é nosso, tanto antes como durante. Como depois? Depois não. já mas- não. Sim, sim. Antes e durante, ou seja, partilha-se tudo. Separação, quando cada um gera o seu próprio património, e o regime mais comum, ou seja, por defeito, não é? Ou seja, se nós não dissermos nada, Nada, este é o que é tem. este, Se é. não sabe o que tem, não fez nada, provavelmente é este que tem. É que de é qual? adquiridos. Sim. Ou seja, a partir de casamento, todos os bens e dívidas, não é? Entram com o património do casal. E agora falou de uma coisa que não tínhamos aqui, mas as dívidas também, não é? Sim. Isso é uma dívida do meu marido, não é? Nós aqui falamos mais para as mulheres. tudo, então. Isso é uma dívida do meu marido, ele é que se meteu lá não sei o quê, mas não é. Se divorciarem, a dívida Tudo tem que entrar no bolo, não é? Tanto ativo como passivo. é muito complicado. Por isso é que há muitas pessoas que às vezes vão estando casadas só para não... Pois é. Só para não... Sim, vão acumulando o problema. Vão acumulando o problema. Então, que tipos de divórcios é que existem? Temos aqui umas fotos. Há vários tipos de divórcio. Sim, temos vários tipos de divórcio. Temos aquilo que se chama divórcio amigável, que é por mútuo consentimento, quando ambas as partes estão de acordo, ou seja, tanto o marido como a mulher se querem divorciar. Sim. Já estamos no divórcio sem filhos. Não era este, mas temos aí umas fotos de tipos de divórcio Sim, por por mútuo acordo. consentimento, ou seja, por acordo. Esse divórcio, obviamente, é um processo muito mais fácil, muito mais rápido e muito menos dispendioso. Não é preciso ter advogado, não é obrigatório, mas é aconselhável ter um advogado. Esse processo pode correr na Conservatória de Registro Civil, em qualquer. Às vezes os nossos clientes não se querem divorciar na Conservatória da sua residência porque não querem que toda a gente saiba. Sim, não querem ser falados, portanto pode ser qualquer no país inteiro. Pode ser numa qualquer. Sim. Neste tipo de divórcio, os cônjuges têm que chegar ao acordo no que respeita à casa de morada da família, ou seja, a quem será atribuída. Se houver menores, têm que regular as responsabilidades parentais e têm que listar os bens e os passivos, ou seja, ativos e passivos, e atribuir o valor. Podem ou não fazer logo a partilha. Não sei se me estou a fazer entender. Podem logo executar, por exemplo, a casa, se calhar com exemplo, a casa eles podem logo decidir vender e partilhar, ou não é? Sim, eles podem fazer tanto no próprio divórcio ou podem fazer posteriormente. Depois, exatamente. Tem é que já ficar listado tudo é para que se têm. saber o que é. Sim, que têm e que devem. Tem e que devem, não se esqueçam. E quanto às crianças, havendo o acordo, esse acordo vai ser enviado para o Ministério Público, para o Ministério Público se pronunciar se está assegurado Isto sim é que é mais complicado. o bem-estar da criança. Nós já vamos aí ao divórcio litigioso, mas sobre isto das crianças é muito importante dizer que o Ministério Público, tudo o que é com menores, não pode ser feito assim à maluca, não é? Mesmo que cheguem a acordo, vai ter que ir ao Ministério Público, não é? Vai ter que
ter vista do Ministério Público só para dizer que está tudo bem e o bem-estar da criança está... O superior interesse da criança, Exato, não é? está- O superior, terá no sido. fundo, o Ministério Público é que vê se os Exatamente. pais estão a ver o superior interesse da Exatamente. criança, não é? Pronto. Este é o divórcio mais fácil, é este por mútuo acordo, não é? Sem, como há bocado, sem ondas, sem um Sim, mar sem assim drama. Sem complicado, guerras. sem Mar guerras, picado. sem um mar picado. Mas há o outro divórcio, que é o litigioso, estávamos a ver, podem Sim, colocar agora. o divórcio sem mútuo consentimento, ou seja, quando um dos elementos do casal não se quer divorciar, vamos ter que instaurar uma ação contra o outro, não é? Isto é muito Sim, difícil, não é? Instaurar uma ação contra o outro. no tribunal competente, ou seja, no tribunal do domicílio do autor, Aí já tem que ser no do domicílio. sim, aí já não posso escolher qualquer um. Aí já temos o tribunal materialmente e territorialmente competente. E o que é que o tribunal vai fazer? O tribunal vai tentar reconciliar o casal, ou seja, vai marcar uma audiência de conciliação, onde é que vai tentar, ou seja, fazer com... Porque há uma pessoa que não quer, na realidade, se não Sim. chegam a acordo é porque há uma pessoa que não quer, Exato. não é? E o tribunal vai tentar fazer esse papel. Sim. Ok. E vai tentar também obter acordo sobre aquilo que falei, ou seja, sobre a casa de morada da família, sobre os menores, sobre alimentos, caso sejam devidos. Tatiana, pode acontecer as pessoas estarem de acordo que se vão divorciar, mas não estão de acordo é com os bens ou com os filhos ou com alguma coisa assim? Sim, pode. Pode acontecer que o casal se quer divorciar, ou seja, o divórcio vai ser por mútuo Acordo. consentimento. Mas E, depois... e os acordos relativamente aos menores, pensão de alimentos ou casa de morada da família, vão ter que ser decididos pelo tribunal, caso não haja acordo. Pronto. E agora, os filhos trazem aqui um acréscimo, não é? Sim, os filhos... Divórcios sem filhos e divórcios com filhos é diferente. Também temos aí umas fotos, alguns sobre Sim, isso. o divórcio sem filhos é sempre muito mais fácil, não é? Porque logo não vai haver a vista do Ministério Público, ou seja, tudo que nós concordamos à partida será aceito. Ou seja, se não houver obrigações relativamente a crianças menores, ou porque nenhuma nasceu durante casamento, Ou já são mais velhas, não é? já são mais velhos, é possível tratar de divórcio um pouco mais facilmente e um processo de divórcio é muito mais rápido. Não é? Ou seja, não há, também tudo que envolve filhos também envolve, se não haja acordo, envolve provas, não é? Envolve a instrução do processo, ou seja... Eu acho que as pessoas têm que entender, talvez isto, que é aquilo que há bocado disse. Vai ser instaurado um processo contra. Exato. Quando a pessoa entra num divórcio litigioso, está a entrar num processo contra outra pessoa, como Exatamente. quando se entra contra uma pessoa que nos agrediu, que fez não sei o quê, não é? É um processo. É um processo. É isto que é um divórcio litigioso, não é? É um processo que tem que ter um fundamento, ou seja, não pode ser uma briga temporária que leva ao divórcio, ou seja, o tribunal vai avaliar, não vai avaliar culpa, isso já não existe, não há culpa na ruptura de casamento, mas temos que ter fundamento para divorciar, para que seja A pessoa vai ter que decretado. expor um bocadinho a sua vida, não é? Dizer Sim. já não há porque não sei quê, não é? Um dos fundamentos, por exemplo, é a alteração das características mentais de um dos membros do casal, ausência por mais de um ano, separação de facto, ou seja, por mais de um ano. Ou seja, nós vamos ter que alegar o que é que aconteceu e provar que aquilo que estamos a dizer corresponde à verdade. Ou seja, é um processo que, quando envolve criança, pode ser bastante desagradável para a própria criança. E porque há bocado dizia, quando é um divórcio de mútuo acordo é mais rápido, ou seja, isto é uma coisa que pode demorar quanto tempo?
Quando temos acordo, no fundo, o tempo depende da disponibilidade da conservatória de agendar a diligência, porque a preparação da documentação é Sim, mas eu rápida. estava a perguntar, quando é complicado, litigioso, quanto tempo é que isto pode demorar? Pode demorar Pode muito tempo. demorar muito tempo. Anos, ou não anos? Pode demorar anos com recursos, não é? Pois, porque depois pode outra pessoa apresentar recurso, pois é verdade. Portanto, é sempre melhor chegar ao acordo de que se lançar para a vida judicial. E o divórcio com filhos? Temos aqui uma outra foto sobre isso, não é? Sim, o divórcio com filhos. O divórcio com filhos, tanto na vertente de mútuo consentimento, como já dissemos, envolve o Ministério Público, é um processo um pouco mais complicado, porque depois também vamos ter a questão do alimentos. Podemos pedir alimentos na Pensão de alimentos. Não é? sim, pensão de alimentos no próprio divórcio, como antes, ou seja, pode ser por providência cautelar, caso seja justificado. Por providência cautelar. Sim. Então, qual é que seria o conselho que daria a alguém que está a pensar se divorciar? O que é que seriam aqui os passos importantes a dar? Certamente, seja divórcio por mútuo consentimento ou sem consentimento de outro cônjuge, é procurar um advogado, aconselhar-se, procurar o conhecimento e tentar perceber, junto de um advogado, o que é melhor para mim, o que é que eu tenho que salvaguardar, tal como dissemos, dívidas, património, sociedades comerciais, tudo o que temos e que devemos, temos que salvaguardar com as figuras jurídicas previstas, não é? Portanto, é muito importante aconselhar-se e... Porque nós estamos aqui a falar no geral, não é? Mas na realidade cada caso é um caso, não é? Exato. Portanto, este é assim, este é assim, Exatamente. portanto, a pessoa tem que saber mesmo bem como é que é. E o pior é generalizar. O pior é quando a pessoa diz, mas O fulano tal fez já assim, se não é? divorciou e só fizeram os papéis e já estão divorciados. Isso eu acho que é o pior caminho. É a pessoa achar que vai ser assim tão Que é simplista, fácil não é? e que de qualquer maneira o divórcio vai ser decretado. Agora, se vão-me prejudicar daqui para frente, já Pois, é outra exatamente. questão. Às vezes é tão doloroso que a pessoa quer é se despachar do assunto, só que não vê o futuro, o que é que vai acontecer. Sim, e é verdade. E que se realmente a pessoa se quer despachar do assunto, é melhor ter um acompanhamento para depois não ter que voltar a viver aquilo que Pois, também não é quer. verdade, é uma maneira de pensar. E há alguma coisa para alguém que sai, se alguém sair de casa, há alguma, sei que antes ouvi isso. Desaparecer? Sim, a pessoa decide estar chateada, sai de casa, mas depois, como saiu de casa, às vezes perde direito a alguma coisa da casa. Isso ainda existe ou já não? Não é bem assim. Pode ser utilizado, Como prova, lá está, no contra. pode ser utilizado, não é, para comprovar um dos fundamentos do divórcio, que é o dever de coabitação, que a pessoa não está a cumprir com o dever de coabitação. Pois. Mas Portanto, lá está, antes de fazer qualquer passo... sim, tudo tem que ser estudado e cada passo tem que ser consultado com alguém que lhe possa dar um... E como já vimos, mais ainda se houver filhos aqui no meio, que é para isto ser tudo mais Delicado. sereno possível, não é? Sim, e sobretudo não utilizar crianças no divórcio. Isso acho que é realmente para evitar, embora vemos muito isso Vê-se nos muito isso, não é? Sim. Utilizar as crianças para ser a arma de arremesso. Sim, aquelas eu quero me divorciar. Então vais só ver o teu filho Sim. uma vez em 15 dias. Portanto, acho que isso já é ultrapassado e as pessoas já têm consciência, já têm não é? consciência de que não é assim, que tal como disse há pouco, é o bem-estar da criança que está Que deveria estar em à frente, jogo. não é? Em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Tatiana,
Esta é uma plataforma que tem online, não é? Um dos seus vários projetos online para poder trabalhar mais perto da sua família. Sim. E estava-nos a contar em off, que estamos aqui quase a terminar, que tem também um projeto agora para futuro, não é? Para Sim. futuro, presente, futuro. Sim, já não tem nada a ver com divórcio. Sim, já não tem nada a ver com divórcio. É só para aligeirarmos, pronto. Já sabemos que quem quiser se divorciar deve contactar o advogado, pode ver esta plataforma que se chama, acho que é mesmo o online, eu não tenho aqui, mas é tratar de divórcio, não é? Sim, Acho que é tratar mesmo- de divórcio. Tratar de divórcio, pode pesquisar na rede e vai ter aqui algumas destas informações que vimos e outras, não é? Sim. O nosso outro projeto tem a ver com ou seja, com as normas europeias que foram implementadas aqui em Portugal, que tem a ver com canal de denúncia, ou seja, proteger o denunciante. Eu não fazia ideia do que eu estava a falar. Agora já sei, mas vamos deixar a Tatiana explicar. Ou seja, as empresas com mais de 50 trabalhadores têm que ter um canal interno para denúncias das pessoas que se relacionam de modo profissional com a tal empresa, seja trabalhadores, seja fornecedores, seja estagiários, ou seja, todas essas pessoas, todos esses sujeitos têm que ter acesso para fazer uma denúncia protegida de que modo? Ou seja, anónima. Ninguém vai saber quem é que fez a denúncia. Ninguém vai não é? saber e a denúncia vai ser tratada e relatada, relatado o estado de tratamento à pessoa que denunciou também de modo anónimo. Porquê? Porque há empresas que vão dizer, o diretor vai dizer, eu tenho sempre a porta aberta, podem vir falar e denunciar seja o que for, só que já não é anónimo, não é? Já Sim. vou ter que dar cara. Ou seja, é esse projeto que vamos implementar em breve, que estamos a trabalhar na plataforma com os nossos parceiros técnicos. Isso é para ser implementado dentro das empresas. Sim, isso já está a ser, já está a ser. Deveria já estar a ser. Sim. Já é uma regra, uma Sim, lei. já. Pois não fazia ideia, não sei. Sim, e tanto é para setor privado como público, ou seja, também Ai, que agora vão começar a fazer queixas Ui, dos ui. presidentes Ui, 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 e dos ui. não sei quê. também é, portanto, é um projeto à parte, não é? Porque nós no escritório tentamos sempre diversificar o nosso portfólio, o nosso fundo de trabalho, e isso é mais um projeto. Sempre aqui ligado a estas questões legais, não é? Sim, no fundo nós, assim, no futuro nós queríamos fazer uma espécie de legal desk, ou seja, Legal desk. o Secretária automatizar, legal, secretária, sim, não sei, escrivaninha, para os mais antigos, uma escrivaninha legal, é onde se tem aqui tudo, não é? ou seja, automatizar a maioria de aqueles serviços que é Sim. possível fazer à distância. Muito giro. Tatiana, como é que podem ir ter consigo? Onde é que a podem encontrar? Agora pode falar aqui para a câmara. Então, no que respeita ao divórcio, Sim. nós temos também redes sociais, temos Instagram, temos Facebook, temos a nossa página, que é tratardedivórcio.pt. No que respeita aos outros assuntos, nós trabalhamos através de marca Legal Space, ou seja, é legalspace.biz. E é só marcar e nós claramente vamos entrar em contacto e esclarecer todas as dúvidas. Portanto, aqui uma mulher que veio da Checoslováquia, Portugal, Paris, ainda passou em Paris. E vem-nos abrir os olhos. E veio abrir os olhos para saber aqui estas coisas todas. Foi um gosto conhecê-la, Tatiana. Foi um gosto. Obrigada, Tatiana. Tatiana. Obrigada. Não trouxe a Obrigada. toga, mas pronto. Obrigada, foi um Muito gosto. sucesso, obrigada. 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 E olha, esperemos que tenha sido útil. Na realidade, o que eu desejava mesmo é que não precisasse de saber estas coisas. Exatamente. Esse é que era o meu desejo. Mas, porque sabemos que não vivemos num mundo que é só cor-de-rosa, o importante é nós precavermos das situações antes delas acontecerem e para depois poder sair da melhor forma. E é assim que é o programa Conversa de Mulheres, que nos traz vários assuntos e este também é muito importante para o ajudar a si. E contamos consigo no próximo programa pelas 15 horas. Portanto, não deixes baixar a sua autoestima. O divórcio, olha, se tiver que ser, também de certeza depois à frente haverá coisas melhores, mas
precaveja-se e olha, estamos a começar o ano, vamos começar com muitas coisas boas e pensar que este ano vai ser um ano uma maravilha, não é? Sim, que seja resolvido da melhor maneira e Exatamente. não envolver tanto as crianças neste assunto. Contamos consigo, porte-se bem. Um beijinho, portem-se bem, animados.